A luz da manhã entrava pelas cortinas de linho branco do quarto de Helena, desenhando padrões dourados sobre o edredom. Ela acordou com o som familiar da casa em movimento. Sua mãe conversando ao telefone na cozinha, provavelmente organizando mais algum detalhe do casamento, e o riso grave de seu pai assistindo às notícias na sala. Era assim todos os dias naquela casa aconchegante no bairro tranquilo, uma rotina que Helena conhecia desde criança e que, até poucos meses atrás, jamais imaginara deixar para trás. Esticou-se na cama, observando o vestido de noiva pendurado na porta do armário. 6 meses. Em 6 meses, seria a senhora Pedro Almeida, esposa de um homem bom, decente, que a amava com uma devoção que às vezes a fazia sentir-se culpada. Pedro era professor de história. Tinha olhos gentis e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Vinha de uma família tão tradicional quanto a dela, com valores sólidos e um futuro previsível pela frente. Mas previsível era exatamente a palavra que assombrava Helena nas noites insones. Levantou-se e preparou-se para o dia, vestindo-se com o cuidado habitual antes de descer para o café da manhã. Sua mãe, Dona Marta, já havia colocado a mesa com pães frescos, frutas e o café aromático que ela mesma preparava todas as manhãs. "Bom dia, querida!" cumprimentou sua mãe, dando-lhe um beijo na testa. "Dormiu bem? Sonhou com o vestido de noiva?" Helena sorriu, mas não respondeu. Seu irmão mais novo, Lucas, entrou correndo na cozinha, ainda de pijama, e roubou uma fatia de pão da cesta. "O Pedrão vai passar aqui hoje?" perguntou Lucas com a boca cheia. "Não sei, talvez." Helena serviu-se de café, evitando o olhar curioso da mãe. "Você está estranha ultimamente", observou Lucas com a franqueza típica dos 15 anos. "Parece que está sempre pensando em outra coisa." Dona Marta lançou-lhe um olhar repreensivo, mas Helena percebeu que sua mãe também a observava com atenção. Era verdade. Nas últimas semanas, sua mente estava sempre distante, navegando entre dois mundos que se tornavam cada vez mais difíceis de conciliar. Depois do café, Helena pegou sua bolsa e saiu para o trabalho. Trabalhava como assistente de marketing em uma empresa de médio porte, um emprego que pagava o suficiente para suas necessidades, mas que estava longe de proporcionar o estilo de vida que ela secretamente desejava. Enquanto dirigia pelas ruas familiares da cidade, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. "Almoço no terraço? Preciso te ver." Seu coração acelerou, como sempre acontecia quando ele entrava em contato. Rodrigo Cavalcante era tudo o que Pedro não era. Rico, sofisticado, dono de uma construtora que erguia os prédios mais luxuosos da cidade. Ela o conhecera em um evento corporativo há 4 meses, e desde então sua vida havia se tornado uma teia de mentiras e encontros secretos. Helena digitou a resposta. 3 euros. Te vejo lá. O resto da manhã passou em uma névoa. Ela fingia trabalhar, mas sua mente estava no restaurante Terraço, um estabelecimento elegante no último andar de um arranha-céu, onde a elite da cidade se encontrava para almoçar. Pedro jamais poderia pagar uma refeição ali com seu salário de professor, mas Rodrigo frequentava o lugar como se fosse sua segunda casa. Às 12h45, Helena saiu do escritório e dirigiu até o centro. Subiu no elevador espelhado, observando seu reflexo. Usava um vestido azul marinho que Rodrigo havia elogiado na última vez e havia caprichado na maquiagem. Quando as portas se abriram, ele já a esperava em uma mesa junto à janela com vista para toda a cidade. "Você está linda", disse Rodrigo, levantando-se para beijá-la no rosto. Um beijo que durou 1 segundo a mais que o apropriado. "Obrigada." Helena sentou-se, sentindo o olhar dele sobre ela. O almoço transcorreu como sempre. Rodrigo contando sobre seus negócios milionários, os apartamentos de luxo que vendia, as viagens internacionais que fazia. Helena ouvia fascinada, imaginando-se naquele mundo de jatos particulares e coberturas com vista para o mar. "E você?" perguntou ele,
mais por cortesia do que por real interesse. Como está o casamento? Helena hesitou. Era sempre desconfortável falar sobre Pedro com Rodrigo. Está tudo certo. A data está marcada, como você sabe. Mas você vai mesmo se casar com ele? Rodrigo inclinou-se para a frente, seus olhos escuros fixos nos dela. Um professor? Helena, você merece mais do que isso. Eu o amo, respondeu ela. Mas as palavras saíram sem convicção. Amar não paga as contas. Rodrigo sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo sedutor e cruel. Você nasceu para coisas maiores. Posso ver isso em você. Helena sentiu um calor subir pelo peito. Era exatamente o que queria ouvir. Rodrigo falava das ambições que ela mal ousava admitir para si mesma. O desejo de viajar o mundo, de usar roupas de grife, de ser admirada e invejada. Pedro oferecia amor e estabilidade. Rodrigo oferecia sonhos. Depois do almoço, voltaram juntos ao estacionamento. No elevador vazio, Rodrigo a puxou para si e a beijou com uma intensidade que a deixou tonta. Quando se separaram, ela estava sem ar. Pensa no que eu disse, murmurou ele. Você não precisa se contentar com uma vida medíocre. Helena dirigiu de volta ao trabalho em estado de transe. A palavra medíocre ecoava em sua mente. Era assim que via sua vida com Pedro? Medíocre? Ou estava apenas deixando Rodrigo plantar sementes de insatisfação onde antes havia contentamento? Naquela noite, Pedro passou em sua casa para jantar como fazia toda sexta-feira. Ele chegou com flores para sua mãe e uma garrafa de vinho para seu pai, sempre atencioso e educado. Durante o jantar, conversou animadamente com sua família sobre os planos para o casamento, a lua de mel modesta que haviam planejado, o apartamento de 2 quartos que conseguiriam alugar com seus salários combinados. Helena observava tudo como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Pedro segurou sua mão sobre a mesa e ela sentiu o peso da aliança de noivado em seu dedo. Era um anel simples, com um diamante pequeno que ele havia economizado por meses para comprar. Rodrigo usava um relógio que custava mais do que o anel inteiro. Você está bem? Perguntou Pedro, preocupado. Está muito quieta hoje. Só cansada do trabalho, mentiu ela. Mais tarde, quando Pedro foi embora, Helena subiu para seu quarto e se sentou na cama, olhando para o celular. Havia uma mensagem de Rodrigo, uma foto de uma cobertura deslumbrante com vista para o mar. Acabo de fechar a venda, 3 milhões. A comissão vai dar para aquela viagem a Paris que te falei. Helena fechou os olhos, imaginando-se em Paris com Rodrigo, hospedada em hotéis 5 estrelas, jantando nos melhores restaurantes. Então abriu os olhos e viu, mais uma vez, o vestido de noiva pendurado na porta. 2 futuros, 2 homens, 2 versões de si mesma. Ela não sabia naquele momento que em breve não teria que escolher entre nenhum dos 2. O destino estava prestes a fazer a escolha por ela. A tarde de sábado começou com Helena encontrando suas amigas mais próximas, Juliana e Beatriz, em uma cafeteria no centro da cidade. As 3 se conheciam desde o colégio e compartilhavam tudo, ou quase tudo, umas com as outras. Então, como estão os preparativos finais? Perguntou Juliana, mexendo seu cappuccino. Faltam só 6 meses. Está tudo caminhando, respondeu Helena vagamente. Beatriz, sempre a mais perceptiva do trio, estreitou os olhos. Helena, você não parece uma noiva empolgada. Na verdade, você parece distraída. O que está acontecendo? Helena mordeu o lábio. Parte dela queria desabafar, contar sobre Rodrigo, sobre a confusão que sentia. Mas outra parte sabia que deveria guardar o segredo. Estou só nervosa, vocês sabem como é. Nervosa ou tendo dúvidas? Pressionou Juliana. Porque se você está tendo dúvidas sobre o Pedro, precisa resolver isso antes do casamento, não depois. Não são dúvidas sobre o Pedro. Helena suspirou. É que... às vezes me pergunto se isso é tudo que a vida tem a oferecer, sabe?
casar, ter filhos, viver uma vida comum. Vida comum? Beatriz ergueu as sobrancelhas. Helena, você vai se casar com um homem incrível que te ama. Isso não é comum, é raro. Naquele momento, o celular de Helena vibrou em cima da mesa. Era uma mensagem de Rodrigo. Estou pensando em você. As três amigas viram a mensagem na tela. Quem é Rodrigo? Perguntou Juliana. Helena sentiu o sangue gelar. Um colega de trabalho. Um colega de trabalho que está pensando em você? Beatriz pegou o celular antes que Helena pudesse impedi-la e começou a rolar pelas mensagens. Sua expressão mudou de curiosidade para choque. Helena, o que é isso? Juliana pegou o celular das mãos de Beatriz e leu as mensagens, seus olhos se arregalando. Você está tendo um caso? Sussurrou Juliana, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Helena, você está noiva. Não é o que parece. Helena tentou pegar o celular de volta, mas Beatriz o segurou firmemente. Aqui diz que ele te levou para almoçar no terraço. Aqui tem uma foto de uma cobertura. Helena, quem é esse homem? Encurralada, Helena não viu alternativa senão contar a verdade. Com a voz baixa, explicou sobre Rodrigo, sobre como se conheceram, sobre a atração que sentia por seu estilo de vida, sobre como ele a fazia sentir-se especial e desejada de uma maneira diferente de Pedro. Quando terminou, um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Juliana estava pálida, e Beatriz a olhava com uma mistura de decepção e descrença. Como você pode fazer isso com o Pedro? Perguntou Beatriz, sua voz tremendo. Ele te ama. Ele confia em você. Eu sei! Eu sei! Helena sentia as lágrimas queimando seus olhos. Eu não planejei isso. Simplesmente aconteceu. Essas coisas não simplesmente acontecem, Helena, retrucou Juliana. Você fez escolhas. Escolheu encontrar esse homem. Escolheu mentir para o Pedro. Escolheu trair a confiança dele. Não é traição, nós não... Helena parou, percebendo como soava ridícula. Estou só analisando minhas opções. Analisando suas opções? Beatriz balançou a cabeça incrédula. Helena, você não está comprando um carro. Você está noiva. Ou está com o Pedro, ou não está. Não existe analisar opções. Vocês não entendem. Helena sentiu a raiva borbulhando. Vocês têm suas vidas confortáveis, mas eu quero mais. Quero viajar, conhecer o mundo, ter coisas bonitas. Com Rodrigo eu poderia ter tudo isso. E o amor? Perguntou Juliana suavemente. Esse Rodrigo te ama? Helena ficou em silêncio. Essa era uma pergunta que ela evitava fazer a si mesma. Ele me admira. Me valoriza. Isso não é a mesma coisa. Beatriz pegou a mão de Helena. Olha, você precisa terminar com o Pedro antes de se envolver com mais alguém. Ele merece saber a verdade. Eu vou resolver isso, prometeu Helena. Só preciso de um pouco mais de tempo para pensar. Não demore muito, disse Juliana. Segredos como esse têm uma maneira de vir à tona. As amigas se despediram com um abraço desconfortável, e Helena saiu da cafeteria sentindo-se pior do que antes. Mas ao invés de dirigir para casa, ela se viu indo até o apartamento de Rodrigo, um penthouse luxuoso com vista panorâmica da cidade. Ele a recebeu de braços abertos, serviu-lhe vinho caro e a fez esquecer, por algumas horas, do peso da culpa que carregava. Enquanto estavam sentados no sofá de couro italiano, observando as luzes da cidade, Helena finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que a atormentava. Rodrigo, onde isso está indo? Nós dois, quero dizer. Ele a olhou com uma expressão divertida. Estamos nos divertindo, não estamos? Sim, mas... Helena hesitou. Você já pensou em algo mais sério? Em termos um relacionamento de verdade? Rodrigo riu. Um som que cortou Helena como uma lâmina. Helena, você é maravilhosa. Mas você sabe como é.
Eu não sou homem de um relacionamento só. Gosto da minha liberdade. Mas você disse que eu merecia mais. A voz de Helena saiu pequena. Que eu não devia me contentar com uma vida medíocre. E não deve. Ele deu de ombros. Mas isso não significa que deva ser comigo. Olha, você é incrível, mas... Ele fez uma pausa escolhendo as palavras. Você é mais uma, sabe? Não leve para o lado pessoal. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mais uma. Era assim que ele a via. Apenas mais uma mulher em sua coleção, mais uma distração temporária. Então, o que era tudo isso? Perguntou ela, a voz tremendo. As mensagens, os almoços, os planos de viagem? Eu curto sua companhia. Rodrigo parecia genuinamente confuso por sua reação. Pensei que você entendesse como as coisas funcionavam. Você está noiva, pelo amor de Deus. Não é como se pudéssemos ter algo sério. Helena levantou-se, pegando sua bolsa com mãos trêmulas. Você tem razão. Eu deveria ter entendido. Ela saiu do apartamento sem olhar para trás, as lágrimas finalmente caindo livremente enquanto esperava o elevador. Tinha sido uma idiota. Rodrigo nunca teve intenções sérias com ela. Ele apenas estava se divertindo e ela havia arriscado tudo, seu noivado, sua reputação, sua integridade, por um homem que a via como descartável. Chegou em casa tarde daquela noite, com os olhos vermelhos e o coração partido. Sua mãe estava na cozinha preparando chá. Onde você estava? Perguntou Dona Marta, preocupada. O Pedro ligou 3 vezes procurando por você. Estava com as meninas? Mais uma mentira. Helena estava ficando boa nisso. Subiu para o quarto e se deitou na cama, ainda vestida. Seu telefone tocou. Era Pedro. Ela deixou ir para a caixa postal. Não tinha forças para falar com ele agora, para fingir que estava tudo bem quando seu mundo estava desmoronando. O que ela não sabia era que as coisas estavam prestes a ficar muito piores. O domingo começou com batidas insistentes na porta do quarto de Helena. Era Lucas. Helena, abre! O Pedro está aqui e está muito estranho. Ela abriu a porta ainda com a roupa do dia anterior e desceu as escadas. Pedro estava na sala e a expressão em seu rosto fez o coração de Helena afundar. Não era a expressão gentil e paciente que ela conhecia. Era algo novo e assustador. Raiva, dor e decepção misturadas. Preciso falar com você, disse ele, a voz fria. Em particular. Saíram para o Jardim dos Fundos. O dia estava ensolarado, pássaros cantavam, mas tudo parecia sombrio para Helena. É verdade? Perguntou Pedro sem rodeios. Você está tendo um caso? Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Quem te disse isso? Então é verdade. A voz dele quebrou. Meu Deus, Helena! Eu não queria acreditar. Foi a Juliana ou a Beatriz? Helena sentiu a raiva crescer. Elas não tinham direito de contar. Não foram elas. Pedro passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que ela conhecia bem. Foi o irmão da Beatriz. Ele te viu ontem à noite entrando em um prédio no centro com um homem. Achou estranho e contou para ela, que confirmou que você estava tendo um... Ele nem conseguiu terminar a frase. Helena fechou os olhos. Claro, na ânsia de confrontar Rodrigo, ela nem pensara em ser discreta. Pedro, eu posso explicar. Explicar o quê? Ele a encarou e Helena viu lágrimas nos olhos dele. Que enquanto eu planejava nossa vida juntos, você estava com outro homem? Que enquanto minha família te tratava como filha, você estava me traindo? Não foi planejado. Helena sentiu suas próprias lágrimas caindo. Eu me confundi, não sabia o que queria. E o que você quer, Helena? Pedro deu um passo à frente. Esse homem rico? Você quer luxo ao invés de amor? Não é sobre isso. Então é sobre o quê? Ele gritou, algo que Helena nunca o havia visto fazer. Me diz, o que eu não te dei? Eu te amava com cada fibra do meu ser, trabalhava duro para construir um futuro para nós. E o tempo todo você estava... Ele parou.
respirando fundo. Quem é ele? Não importa. Helena secou as lágrimas. Acabou. Ele não quer nada sério comigo. Pedro riu, um som amargo. Então você me traiu por nada? Destruiu o que tínhamos por um homem que nem te quer? Pedro, por favor. O noivado acabou. Ele tirou a aliança do dedo e a colocou na mão dela. Não posso me casar com alguém que não me respeita o suficiente para ser fiel. E honestamente, Helena, não sei se algum dia te conheci de verdade. Ele se virou para ir embora, mas Helena o segurou pelo braço. Espera, podemos conversar sobre isso. Podemos tentar de novo. Pedro a olhou com uma tristeza profunda. Sabe o que é pior? Eu teria te perdoado. Se você tivesse vindo até mim, confessado, mostrado arrependimento genuíno, eu teria encontrado uma maneira de perdoar. Mas você não teria contado, teria? Teria continuado me enganando, casado comigo vivendo essa mentira. Ele tinha razão, e eles dois sabiam disso. Me desculpa, sussurrou Helena. Eu também, disse Pedro. Me desculpa por não ter sido suficiente para você. Ele saiu pelo portão lateral, e Helena ouviu o som de seu carro partindo. Ela ficou ali parada, a aliança queimando em sua palma, até que sua mãe apareceu na porta. O que aconteceu? Perguntou Dona Marta, alarmada. Por que o Pedro foi embora daquele jeito? Helena não conseguiu responder. Entrou correndo na casa e subiu para seu quarto, trancando a porta. Podia ouvir sua família do lado de fora, preocupados, perguntando o que havia acontecido. Eventualmente, teria que contar a verdade. E quando o fizesse, tudo mudaria. As horas seguintes foram um borrão de confrontos dolorosos. Primeiro sua mãe, depois seu pai, depois seus irmãos. Todos chocados, decepcionados, tentando entender como Helena havia feito algo assim. Seu pai, sempre tão amoroso, mal conseguia olhar para ela. Sua mãe chorou, não de tristeza, mas de vergonha. Como você pôde? Perguntou Dona Marta, sentada na cama ao lado da filha. O Pedro era um bom homem. Ele te amava. E você... Por quê, Helena? Por dinheiro. Não foi só por dinheiro. Helena tentou explicar, mas nem ela mesma entendia completamente suas motivações. Eu queria mais da vida. Queria emoção, novidade. E agora você tem? Seu pai falou da porta, sua voz dura. Você tem seu homem rico? Ele está aqui, apoiando você? O silêncio foi resposta suficiente. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Em uma cidade pequena, escândalos viajam rápido. Helena podia sentir os olhares quando saía de casa, ouvir os sussurros nas ruas. A família de Pedro, que sempre a tratara como parte da família, agora a evitava. Amigos em comum tomaram partido. A maioria escolheu Pedro. Juliana e Beatriz tentaram manter contato, mas as coisas estavam diferentes. Havia uma distância que não existia antes, uma cautela em suas palavras. Helena havia quebrado um código não escrito entre elas e a confiança, uma vez perdida, era difícil de recuperar. No trabalho, ela se tornou objeto de fofoca. Alguém havia descoberto sobre Rodrigo, provavelmente através de conhecidos em comum, e logo todos sabiam que a noiva que traiu o noivo trabalhava ali. Ela era profissional, mantinha a cabeça baixa, mas podia sentir os julgamentos. Um mês depois do rompimento, Helena tentou ligar para Rodrigo. Parte dela, a parte desesperada e solitária, ainda esperava que talvez ele tivesse mudado de ideia, que talvez ele a quisesse, afinal. O telefone foi direto para a caixa postal. Ela tentou mais algumas vezes nos dias seguintes, mas ele nunca atendeu. Eventualmente, ela entendeu. Para Rodrigo, ela já era passado, uma página virada, esquecida. Ela havia perdido tudo: o noivo que a amava, o respeito de sua família, suas amizades e até mesmo o homem por quem havia arriscado tudo. E o pior era saber que tinha sido sua própria culpa, suas próprias escolhas que a trouxeram até ali. 5 anos se passaram desde aquele dia fatídico. Helena estava sentada em seu apartamento.
Um lugar pequeno, simples, que ela dividia com uma colega de trabalho para conseguir pagar o aluguel. Estava navegando distraidamente pelas redes sociais quando viu a postagem que fez seu coração parar. Era Pedro, mas não era o Pedro que ela conhecera. Este Pedro usava um terno elegante. Estava em frente a uma livraria com seu nome na fachada. Livraria Almeida, História e Cultura. Ao seu lado estava uma mulher bonita, morena, com um sorriso genuíno. A legenda dizia: inaugurando nossa terceira filial com o amor da minha vida, Sofia. Obrigado a todos que acreditaram no nosso sonho. Helena rolou pelos comentários e fotos. Aparentemente, Pedro havia escrito um livro sobre história local que se tornara um best-seller regional. Com os lucros, abrira uma rede de livrarias que estava prosperando. Ele e Sofia estavam juntos há 3 anos e eram claramente felizes. Todas as fotos mostravam um casal apaixonado, parceiros de verdade. Helena fechou o aplicativo sentindo um nó na garganta. Pedro havia encontrado sucesso, amor e felicidade. Havia seguido em frente e construído uma vida admirável. E ela? Helena olhou ao redor de seu apartamento modesto. Ainda trabalhava no mesmo emprego, na mesma posição. Tinha tido alguns relacionamentos superficiais ao longo dos anos, mas nada sério. Os homens que se interessavam por ela eventualmente descobriam sua história. Em uma cidade pequena, reputações são difíceis de superar, e se afastavam. Sua relação com a família havia melhorado marginalmente. Eles ainda a amavam, mas algo havia sido quebrado naquele dia há 5 anos. Uma inocência perdida que nunca foi recuperada. Seu pai a tratava com educação, mas sem a calorosa afeição de antes. Sua mãe ainda se preocupava, mas sempre com uma sombra de decepção nos olhos. Juliana e Beatriz ainda a viam ocasionalmente, mas não eram mais as amigas íntimas de antes. Elas haviam seguido suas vidas. Juliana se casara e tivera um bebê. Beatriz estava noiva. Helena ia aos eventos quando convidada, mas sempre sentia que era mais por pena do que por desejo genuíno de sua companhia. Quanto a Rodrigo, ela o via de vez em quando nas páginas de revistas de negócios. Ele havia se casado há 2 anos com uma modelo, divorciado 1 ano depois, e agora estava publicamente namorando uma influenciadora digital. Helena era apenas mais um nome em uma longa lista de mulheres que passaram por sua vida. Naquela noite, Helena ficou acordada por horas, pensando sobre as escolhas que havia feito. Ela se perguntava constantemente: e se ela tivesse resistido à tentação? E se tivesse valorizado o que tinha, ao invés de sonhar com o que não tinha? E se tivesse escolhido o amor verdadeiro ao invés da ilusão de riqueza e emoção? Mas não havia volta no tempo. Não havia maneira de desfazer o que havia feito. Ela havia feito suas escolhas e agora vivia com as consequências. O irônico, ela pensava, era que tudo o que ela havia querido, a fama, o reconhecimento, a riqueza, Pedro havia alcançado. Não através de atalhos ou relacionamentos convenientes, mas através de trabalho duro, talento e integridade. Ele havia construído seu sucesso da maneira certa, com alguém que o apoiava e o amava genuinamente. Helena se levantou e foi até a janela, olhando para as luzes da cidade. Tinha 32 anos agora. Ainda era jovem, em teoria. Ainda havia tempo para reconstruir sua vida, para fazer melhores escolhas. Mas o peso dos últimos 5 anos era pesado demais. A solidão era uma companheira constante e a vergonha do que havia feito nunca realmente desaparecia. Ela pensou nas palavras que Beatriz havia dito naquele dia na cafeteria. Você precisa terminar com o Pedro antes de se envolver com mais alguém. Ele merece saber a verdade. Como as coisas teriam sido diferentes se ela tivesse ouvido? Se tivesse tido a coragem de ser honesta, de fazer a escolha certa ao invés da escolha fácil? Mas ela não havia feito isso. E agora, 5 anos depois, ela ainda estava presa no mesmo lugar. O mesmo emprego,
a mesma cidade, a mesma vida, enquanto todos ao seu redor haviam seguido em frente. Helena voltou para a cama, pegando seu celular uma última vez antes de dormir. Olhou novamente para a foto de Pedro e Sofia, para a felicidade radiante em seus rostos. Ela digitou uma mensagem que nunca enviaria. Eu sinto muito. Você merecia muito melhor do que eu te dei. Fico feliz que você tenha encontrado a felicidade. Ela apagou a mensagem e colocou o telefone de lado. Amanhã seria outro dia igual, em uma longa série de dias iguais. Mas essa era a vida que ela havia escolhido, mesmo que indiretamente. Essa era a consequência de buscar brilho ao invés de substância, excitação ao invés de amor, sonhos ao invés de realidade. Helena fechou os olhos, mas o sono demorou a chegar. Ele nunca chegava fácil mais. Não quando sua mente insistia em revisitar aquele dia há 5 anos. Aquela escolha fatídica que havia mudado o curso de sua vida para sempre. E enquanto a noite avançava, ela se perguntava: havia redenção para alguém como ela? Havia uma segunda chance? Ou estava condenada a viver para sempre à sombra de seus erros, observando de longe enquanto outros, especialmente Pedro, alcançavam a felicidade que ela havia jogado fora? Não havia respostas fáceis. Talvez não houvesse respostas de jeito nenhum. Apenas a realidade dura e imutável de que algumas escolhas não podem ser desfeitas e alguns preços são pagos por toda uma vida. E assim Helena continuava dia após dia, carregando o peso de suas decisões, uma mulher que havia tido tudo e perdido por perseguir uma ilusão. Sua história era um lembrete sombrio de que,